Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Resolvi fazer essa live aqui surpresa, porque eu tô com um monte de coisas aqui guardadinhas no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. E como eu acredito que nada é por acaso, resolvi vir fazer aqui e tenho certeza que essa live vai chegar hoje para quem tiver que chegar. Vou só deixar o tema dela fixado aqui para quem assistir depois, quem chegar depois, saber do que nós estamos falando, né? E hoje eu vou falar aqui sobre milagres ou coincidências, né? O que para algumas pessoas são apenas coincidências, outras pessoas vão acreditar nos milagres, né? Vão conseguir enxergar os milagres em todas as coisas que estão acontecendo. E perceba que tudo isso é uma escolha, né? Nada é sobre o que está acontecendo, mas sobre o que a gente faz com aquilo que aconteceu. E foi por isso que eu escolhi compartilhar tudo isso aqui com você hoje, né? Porque tem acontecido algumas coisas muito interessantes aí na minha vida, né? Não só na última semana, especialmente, né? Mas das últimas semanas pra cá. E antes disso tudo acontecer, né, eu acredito que o universo ele vai falando com a gente, né? Deus vai falando com a gente o tempo inteiro, através de pessoas, através de situações, mas quando a gente tá no meio do furacão, nem sempre a gente consegue perceber, sabe? Quando a nossa vida ela está de pernas pro ar, nem sempre a gente consegue perceber aquilo que tá acontecendo. E o intuito dessa minha live aqui hoje, né, de tirar um tempinho hoje do meu dia para poder compartilhar isso contigo, é para te ajudar também a despertar, a perceber, né, as mensagens que estão chegando para você, porque Deus usa o tempo inteiro pessoas, situações para falar com a gente, mas que talvez você ainda não tenha percebido, né? E aí, gente, tudo isso começou, na verdade, muito antes, né, mas uma das situações que me marcaram muito nos últimos dias, que foi na semana passada, eu recebi esse livro aqui de presente, né? De presente não, minto, emprestado, né? Emprestado de um amigo. E o nome desse livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Ana Cláudia Quintana Arantes. E esse livro, né, a Ana Cláudia, ela é médica, responsável por cuidados paliativos, né, especialista em cuidados paliativos. Então ela fala sobre a experiência dela com esses pacientes terminais, né, e ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, esse não é um livro sobre a morte, ele é um livro sobre a vida. Ele é um livro que ele fala sobre a gente refletir sobre o tempo que nós temos aqui, sabe? Sobre o que é a experiência humana, sobre o que nós viemos fazer nesse planeta, né? Sobre o que nós estamos fazendo com aquilo de mais rico que nós temos e que a gente jamais vai conseguir recuperar, que é justamente o nosso tempo, né? Se você faz um negócio e você investe mal o seu dinheiro, você pode talvez recuperar esse dinheiro num outro negócio, né, que te dê um retorno muito maior. Se você é assaltado, por exemplo, e alguém leva o seu celular, né, você vai trabalhar e você pode conseguir comprar um outro celular até mais caro, né? Melhor do que esse que você tem hoje. Mas e quando você perde tempo com coisas que não são tão importantes assim? E quando você se preocupa com coisas que você não deveria se preocupar? E o tempo que você perde muitas vezes com um trabalho que você odeia, com um relacionamento que você sabe que não faz mais sentido para você, sabe? É sobre isso. E na quinta-feira aconteceu uma situação, enfim, muito interessante aqui, né? Algo que eu não gostaria que tivesse acontecido. E aí, nesse mesmo dia, né? Isso acabou mexendo aqui com toda a nossa rotina. Eu, inclusive, tinha um evento no sábado, né? Como eu havia divulgado aqui para muitas pessoas, né? A gente tinha o nosso Zen Day, que na verdade aconteceu.
E aí imagina você estar à frente de um evento na organização dele, você perceber que você não vai poder participar dele, né? Você não poder estar ali presencialmente nele. Então isso me trouxe ali muitos sentimentos também, né? E mais uma vez um grande aprendizado de que nós não temos controle sobre absolutamente nada, né? E que tudo tá certo o tempo inteiro. Porque tudo que acontece, né, nada é por acaso. Pelo menos esse é o meu interessante ponto de vista, né, que nada tá acontecendo, mas tudo a gente está atraindo para o nosso campo, né, de forma consciente ou inconsciente. E tudo que está acontecendo é o que precisa, né, acontecer para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E aí, gente, na quinta-feira mesmo, nesse mesmo dia, quando eu abri aqui o Instagram, eu recebi uma mensagem, eu vi lá no meu feed uma mensagem lá do Diário Espírita 1. Quero deixar aqui o arroba desse perfil para vocês, porque me chamou muito a atenção dessa mensagem que estava lá, e foi por isso que eu escolhi compartilhar aqui com você também, né? E quero deixar essa reflexão antes de começar a ler essa mensagem, que é o quanto você tem reconhecido os sinais do universo para você. O quanto você tem se permitido perceber as mensagens, né, que Deus vem trazendo para você através de situações e de pessoas. E aí essa mensagem, ela dizia o seguinte, né? A fé, ela não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Use a sua fé e o medo não terá lugar no seu coração. E uma vez eu ouvi uma grande amiga minha, me fugiu o nome dela, que agora me deu um branco, mas eu vou lembrar aí até o final da live. E ela tinha feito uma postagem sobre a fé e o medo, sabe? Dizendo que a fé e o medo, elas se baseiam em duas coisas que não aconteceram, em duas coisas que não são tangíveis, mas que é uma escolha, sabe? Que diante de qualquer situação da vida, a gente vai precisar escolher se você vai ter fé ou se você vai ter medo, né? E as duas se baseiam em coisas que não são concretas e que isso também é uma escolha, né? E aí essa mensagem lá do Diário Espírita, ela continua, né? Você não precisa entender, só é preciso ter fé. Deus está no controle. Ele não esqueceu de você e não desistiu de abençoá-lo. E quantas vezes a gente, quando está vivendo situações interessantes na nossa vida, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a acreditar que Deus esqueceu da gente. A gente, de alguma forma, começa a acreditar que a gente pode estar sendo castigado, sabe? Por alguma coisa que a gente fez, que a gente deixou de fazer. E quantas vezes a gente entra nesse espaço do julgamento, sabe? E todo julgamento, ele é injusto. Por quê? Porque nós não temos todas as informações, né? Sempre que a gente avalia uma situação, sempre que a gente se coloca num lugar de julgar uma pessoa, a gente está fazendo esse julgamento a partir do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ele não é a verdade, ele não é a realidade, né? O nosso ponto de vista é só um ponto de vista. E quantas vezes a gente faz isso, né, com Deus? Quantas vezes quando a gente perde, por exemplo, uma pessoa querida, né, a gente entra nesse espaço de, nossa, morreu tão jovem, nossa, mas coitadinha, né, poxa, aconteceu isso com ela, isso não podia ter acontecido. Só que se aconteceu, gente, a gente precisa ter sabedoria para entender que era o que se requeria naquele momento, sabe? Que o bom e o mal, ele é só um ponto de vista também. E às vezes aquilo que a gente está julgando como muito ruim nesse momento é a bênção que a gente tanto vem pedindo na nossa vida, sabe? Muitas vezes, quando a gente está no meio do caos, no meio da confusão, que a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que a nossa vida tá uma bagunça e que a gente está naquele interessante ponto de vista, sabe? Que tudo aquilo que está acontecendo é ruim. Na verdade, tudo aquilo é o que se requer para que você possa construir algo ainda mais grandioso na sua realidade, sabe? Para que você possa sobrecriar a sua realidade. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma faxina na nossa casa, né, e que a gente
começa a organizar as gavetas, que a gente começa a tirar as coisas de lugar e a gente começa a reorganizar as coisas. Talvez quando a gente olha lá no meio da bagunça, sabe, no meio da faxina, e a gente olha toda aquela confusão, todas aquelas coisas fora de lugar, a gente ainda não consiga visualizar como as coisas vão ficar depois. E eu quero compartilhar essa consciência aqui com você, sabe? De que não importa a bagunça que esteja aí acontecendo na sua vida, mas apenas tenha fé, creia que tudo isso faz parte do propósito de Deus, né? Do propósito de algo maior para você. E que o bom e o mal, ele é só um ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ele é sempre limitado, porque a gente não tem todas as informações. E aí a mensagem continua, né? Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Aceite e descanse. Suas lutas são medidas pelo tamanho da sua força. Então acredite, você aguenta. E quantas vezes quando a gente está no meio do furacão, a gente acredita que a gente não vai dar conta, sabe? Que aquela situação é maior do que a gente. E são nessas situações desafiadoras que a gente percebe uma força que a gente nem sabia que tinha. E eu quero que você saiba também que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, nós não somos uma ilha. Muitas vezes nos momentos em que a gente mais acredita que nós estamos sozinhos, que as pessoas, né, que deveriam estar do nosso lado nos abandonaram, é o momento onde a gente mais está recebendo apoio. É o momento onde a gente mais está sendo cuidado. É o momento onde a gente mais está sendo visto, onde a gente mais está sendo olhado, né? Mas às vezes a nossa situação, o nosso desespero, né, a nossa falta de consciência naquele momento nos faz acreditar no contrário. E Deus é o seu ajudador. É Ele quem o mantém de pé em meio às suas lutas. Enquanto você luta, Deus trabalha. Ele sempre terá o melhor para lhe oferecer. Vão passar os dias de luta. Vão chegar os dias de glória. Não sei se será hoje, amanhã ou depois, mas seu dia vai chegar e será no momento certo. Eu sei que dá vontade de chorar, que o corpo se cansa e até pensa que não vai dar certo, que não vai dar conta. Você é humano, é normal, mas não se entregue ao desespero. Confie em Deus e, se estiver fraco, se aconchegue ao Senhor. Descanse sobre os braços de Deus e deixe Ele cuidar de você. Vai dar tudo certo no final. Sua história não será só de luta e sofrimento. Isso que acontece é para deixá-lo mais forte, é para o seu crescimento. Você estará mais forte e capaz a cada dia, mesmo chorando, suporte, respire, converse com Deus, desabafe, mas não se entregue, você vai vencer. Não existe um sonho impossível para um coração cheio de fé. Deus irá honrar seus esforços. Não se perca pelo medo de não conseguir. Não seguir, mas seguir pela fé. Tudo vai dar certo. Deus irá surpreendê-lo. Creia. Você pediu respostas e essa é uma delas. Confie. Tudo está fluindo ao seu favor. Sinta essa energia de confiança no seu coração. E essa mensagem lá do Diário Espírita 1 foi assinado pela Ilá Fernandes, né? Eu não conheço a Ilá, mas transcrevi toda essa mensagem lá do Diário Espírita para poder compartilhar aqui com você, porque quando eu li essa mensagem, né, na quinta-feira, eu me emocionei muito, porque eu senti ali que realmente era Deus falando comigo. E quando eu vivi uma situação muito desafiadora lá atrás, né, eu também recebi uma mensagem que tocou muito o meu coração. E essa mensagem, ela dizia que o mesmo consolo que nós recebemos é o consolo que nós devemos dar, né? É bíblico também, né? Tá escrito lá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E eu acredito que esse é o propósito de nós estarmos aqui, de nós nos amarmos, nos aceitarmos, da gente buscar crescer e evoluir e amar aos nossos irmãos, né? Então, se essa mensagem chegou até mim e fez sentido de alguma forma para mim, se tocou o meu coração, se foi uma forma de confortar o meu coração naquele momento, eu escolhi compartilhar aqui com você também, porque pode ser que ela faça sentido para você, pode ser que ela faça sentido para você que vai
ouvir essa mensagem depois, pode ser que ela faça sentido para uma pessoa que você vai sentir aí no seu coração de compartilhar essa mensagem, né? Quando eu terminar aqui esse nosso encontro e deixar esse nosso encontro gravado. Mas uma coisa que eu tenho cada vez mais certeza é que nada é por acaso. Tudo que está acontecendo tem um propósito na nossa vida e tudo que a gente precisa é confiar. Lembre-se que a fé e o medo são baseadas em coisas que não são concretas, são apenas uma escolha. E diante de cada situação que está acontecendo, a gente pode escolher ter medo e paralisar ou ter fé e continuar. Então, eu te convido, né, a ter fé e a continuar seguindo em frente, de cabeça erguida, sabendo que nós não estamos sozinhos e que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E como Deus continua falando com a gente o tempo inteiro, né? E falou muito comigo para eu não deixar de fazer essa live aqui, de compartilhar tudo isso aqui com você. Essa semana, no final de semana, na verdade, eu tenho um grupo de trocas terapêuticas, né? E nesse grupo a gente compartilha conteúdos de valor, a gente compartilha oportunidades. Também é um grupo aberto para divulgação do seu trabalho, se você é terapeuta, né? O foco do grupo é esse. E aí eu recebi lá de uma grande amiga, a Gisele, um audiolivro chamado As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Não sei se eu tô falando o nome certo, né? Porque ela não é uma autora brasileira, ela é filósofa. Ela é especialista em desenvolvimento humano e ela escreveu mais de 26 livros que foram traduzidos em 28 línguas, né? 6 milhões de exemplares vendidos. E a Lisa, ela fala muito, ela explica sobre a metafísica da doença e o livro dela é simplesmente sensacional, né? Eu tô terminando ainda de ouvir o livro, mas eu devorei esse livro no final de semana porque fez muito sentido para mim. E aí lá no livro ela fala sobre as 5 principais feridas emocionais do ser humano, né? E sobre as máscaras sociais que a gente usa para poder se proteger, né? Para que a gente não tenha mais essas feridas, para que a gente possa de alguma forma se proteger das pessoas e do mundo. É um audiolivro gratuito, então se você sentir no seu coração, também me manda um direct aí que eu vou ter o maior prazer de compartilhar o link do livro para você. Eu não tenho certeza se eu vou lembrar de cabeça, né? Mas ela fala sobre a ferida do abandono, ela fala sobre a ferida da rejeição, ela fala sobre a ferida da traição e tem outras 2 feridas emocionais que ela fala também. E, gente, é impressionante porque no livro ela explica como o formato do nosso corpo, ele reflete as nossas feridas emocionais. E ela faz esse link das feridas emocionais com as situações que nós viemos resgatar nesse planeta, né? Nessa vida, nessa encarnação. Então é um livro assim incrível, muito grandioso, que eu realmente estou muito impressionada. E muito impressionada porque eu me identifiquei também assim em muitas coisas que a autora ela traz no livro. E mais uma vez eu fiquei, quando eu recebi o livro, que eu comecei a ouvir, que eu comecei a me identificar, mais uma vez ali eu olhei e falei: muito obrigada, universo, muito obrigada por mais esse presente, por mais uma vez estar falando comigo aqui, através desse livro, através desse presente que eu recebi aqui, porque realmente foi um presente de caixa grande. E se você sentir no seu coração, me manda aí um eu quero, que eu vou compartilhar aqui o link desse audiolivro que é gratuito, tá disponível, né, lá no YouTube, para quem quiser, quem sentir no coração aí de ter acesso a esse saber, a esse conhecimento também. Bem, gente, é isso, essa live é mais curtinha hoje realmente. Quero agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. Quem não conseguiu assistir o início da live, vou deixar a live gravada. Nesse final, eu quero aproveitar e fazer 2 convites para vocês também. Nesse final de semana, a gente vai ter a classe O Fundamento, que é uma classe avançada de Access Consciousness, com a querida Graça Luna.
Vai acontecer de forma presencial aqui em Copacabana. Então, se você é praticante de barras, se você escolhe, né, receber mais ferramentas de expansão de consciência sobre criar a sua realidade, criar algo ainda mais grandioso na sua vida, talvez essa classe ela seja um caminho para você. Então, se você quiser saber mais informações, me manda um direct, me manda um WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você mais informações sobre essa classe. E se você está escolhendo também, né, conhecer mais sobre as barras de Access, sobre esses 32 pontos que existem na nossa cabeça, que são relacionados a diferentes áreas da nossa vida, e como fazer a liberação energética de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na sua realidade. No dia 18 de junho, eu estarei com uma classe no Nova América, né, dentro do Shopping Nova América em Del Castillo. E dia 25 de junho com a classe no Recreio, em frente ali à praia, no Posto 12, em frente àquela pedra maravilhosa ali, né, do Recreio. Então, se você sentir no coração, só vem também, só bora. Gratidão, gente. Um beijo grande e fique com Deus.